brasileira, que começou no Flamengo, está de malas prontas para a Gávea? Tudo vai depender do que vai acontecer com Olha lá, o jornal português A Bola está dando aí. O Flamengo sonha com o Júlio César. Mas tudo vai depender do que vai acontecer com o goleiro lá, Everton. Como é que ele chama lá, o menino? Ederson. Foi convocado agora. Isso. Tudo vai depender do que acontecer com esse menino. Porque esse menino botou o Júlio César no banco. E se ele sair do Benfica, e tem vários times na Europa que ele vai sair, aí o Júlio César pode ser aproveitado. Fabinho? Júlio César tem quantos anos? Alguém tem a informação aí? Produção, dá uma checada. Quantos anos está o Júlio César? Já posso fazer uma pergunta? Lógico. Há um tempo atrás, a última passagem do Rincon pelo Corinthians, que foi um fracasso, ele tentou jogar já bem no fim da carreira. Quando disseram que ele ia ser contratado, eu fiz uma pergunta que eu vou ter que repetir agora. Você disse que o Flamengo vai contratar o Júlio César. Não, tá dando a bola ao jornal, não fui eu. Sim, então o Flamengo pode contratar o Júlio César. É para jogar? Ele está com 37 anos. É para ser membro anos da comissão técnica, auxiliar técnico? Ele tem 37 anos. Não, é para jogar em atividade, hein? É para jogar. Está em atividade. É para jogar? Não, se vai chegar tem que jogar, né? Não, estou falando, ele vai ser contratado como jogador. Pode falar. Não é nessa para temporada ser que acabou técnico. agora, nessa temporada que acabou agora, realmente ele jogou muito pouco, mas ele jogou bem no Benfica. Você contrataria o Fabinho pro Flamengo? Você acha Acho que seria uma boa? 37 anos de idade não é uma idade muito alta para goleiro. A gente já viu Não, goleiros. não é. Mas ele tem que estar em atividade. Não, Tá parado. Ele tá na reserva, né? Ele tá parado, ele tá na reserva. É assim, não joga. O Alisson Vou também levantar é aqui, reserva da Roma e Buffon tá com quantos anos? chamado. O Buffon é um monstro. Foi o maior goleiro É a da história. referência na posição. Não dá pra colocá-lo na mesma Eu frase. acho que um goleiro como o Gente, Júlio o Júlio César impõe César mais não é um Foi goleiro. escolhido o melhor do O mundo. Júlio César não é um goleiro qualquer, não, hein? Eu acho que ele impõe respeito. Assim Sim. que chega. Eu acho que seria uma ótima pro Flamengo. Ótima sério. contratação pro Flamengo Bota seria cara aquele em forma. Rafael Cabral, A portuguesa, que era do quando- Santos. Seria A o portuguesa, Alisson que não tá quando trouxe jogando. o Dida, Isso sim. em 2012, o Dida estava parado, Então, mas parado mesmo. Você falou do Rafael Botaram o Cabral. Dida para treinar três semanas. Botaram O Júlio César jogou 8 partidas esse ano. Mas o que o Flavinho falou, eu também concordo. Chama-se respeito. Na hora que chega lá, vai dar a escalação. E tem o Júlio César, bota que o já cara em jogou uniforme. lá, que tem bagagem, Copa do Mundo. De novo, acho que o Dida É o Júlio bom César, exemplo. mano, é o Júlio César, O Dida bacana. estava parado, voltou para jogar da portuguesa com 38, 39 anos. E depois de lá Foi voltou super bem, fez pro Grêmio um pro Inter, lembra? excepcional campeonato A brasileiro. última foi pro- entrevista pro que eu li do Grêmio Júlio e depois César, foi pro Internacional. a última entrevista que eu li do Júlio César, ele disse na entrevista que ele gostaria, mesmo que depois de parar de jogar, continuar morando em Portugal, da Europa, porque os filhos dele estão aí Mas as adaptados. coisas mudam. Mas ele pode vir para cá, Agora, jogar um, deixa eu 2 pedir anos, pro e volta torcedor embora. do Flamengo ir no nosso Twitter aí, vote aí. Você quer o Júlio César aí de volta ao Flamengo, o goleiro Júlio César? Põe aí a hashtag FSR Brasil, fala eu quero que volte, eu não quero que volte. Olha, eu acho que seria legal, você acha que não? Eu não contrataria. Não? Ele eu não. quando estava jogando no O Benfica, Pascoal já não bem. contrataria, mano, não você contrataria. contrataria. O torcedor, Só sim ou Benja. Não, é rapidinho. O torcedor, ele tem uma imagem do Júlio César, aquele Júlio César que jogou no Flamengo. Não é mais o Júlio César de antes que vai voltar agora. Você tem não que trazer. traria? Não traria. Então são 2 não. J. Calil, Não. 3 não. Flávio Gomes, Contrataria, fácil. 1 sim. Fabinho, Acho que eu contrataria também. 2. Eu também contrataria, empatou. 3-3. Eu contrataria Não, por isso que a sim. opinião do nosso telespectador é importante agora. Então você volta aí no nosso Twitter, aí põe a hashtag FS Rádio Brasil e fala eu quero o Júlio César, eu não quero o Júlio César. Tá certo? Eu acho que seria uma coisa muito interessante. Agora, o lado da vida pessoal, que eu não vi, mas você leu a entrevista dele, foi o que ele estava e tal. Mas, Pascoal, às vezes a gente adota algumas coisas para nossa vida. Cara, a vida é feita de oportunidades, a vida é feita de momentos. Às vezes o cara fala, pô, bate o lado emocional, pô, sou do Rio de Janeiro, pô, nasci no Flamengo, pô, tem uma oportunidade. Sabe que chegar no Flamengo hoje ele não vai chegar num time mais ou menos, num momento ruim, chegando com um timaço. Será que o cara não fala às vezes? Pô, uma vez eu vi uma entrevista do Júnior, nosso querido Júnior Capacete, um monstro, que hoje é comentarista. O Júnior tava parando na Itália e o filho dele um dia falou pra ele, pô, pai, queria tanto ver você jogar no Flamengo. O Júnior botou o Flamengo pra jogar na meia. E jogou uma barbaridade. E foi campeão brasileiro. E foi campeão. Você lembra disso aí? Lembro. Então a gente não sabe. Às vezes tem um filho, o filho fala, pai, pô, vamos voltar ao Brasil, queria ver você jogar no Flamengo, nosso time. Por que não? Só para lembrar, o Júlio César tem contrato, tem mais uma temporada ainda de contrato com o Benfica. Benfica? É, ele não tá sendo liberado agora não, tá? Só para deixar claro isso. Se o Não Flamengo poderia por ser um um acaso... empréstimo de um ano? Pode, tudo é Aí possível. o Benfica entendeu? perderia os dois goleiros? É, isso que eu acho. Se o Ederson sair, eu acho que o Júlio César não sai. Mas como é que estava o Júlio César antes
O Júlio César tá no Benfica já há algum tempo. Ele tá, duas temporadas ele jogou no titular. A primeira temporada, no Benfica. sim. A primeira Jogou temporada, tudo? Ele, não sei se foram todos os jogos, mas ele depois jogou perdeu, muito bem. Ele jogou muito bem. Mas contusão, essas coisas tem tido, tá normal? Não, ele perdeu a posição pro Ederson. Ederson, normal, um goleiro mais jovem e tudo mais, mas o Júlio César no primeiro ano de Benfica foi muito bem. Lá ele tem uma vida mais tranquila, Benja, em Portugal, porque aqui ele, embora não tivesse tido culpa nenhuma, ele pode a qualquer momento ser lembrado pelo 7-1. Eu acho que embora ele não ninguém no tivesse Brasil liga culpa pra isso. nenhuma, mas que os gols foi tudo na cara dele. Mas nas últimas- é um clima, talvez não ele não acho. tenha aqui a tranquilidade que ele tem lá Cara, em Portugal. eu vou te falar, eu tinha esquecido disso. Não, Eu tinha eu acho esquecido, que- juro. Ele tem as duas Copas, né? 2010 também ele falhou feio todos pro os jogador. jogadores. 2010 ele teve culpa, 2014 não. É, Ele tomou foi sete. tudo na cara fosse dele, né? isso em 2000, nenhum jogador de 2017 poderia andar na rua, né? Pois é. Gente. Em 2017, o que aconteceu? O 7-1. O Mas 7-1 eles não estão jogando aqui no Brasil, né, Flavinho? O que eu quero dizer é que aqui no Brasil talvez eles Só o tivessem. Fred. Só o Fred, que aí ainda. ninguém mas lembra. ainda- A produção me passou que a última temporada ele fez 15 jogos, não 8. Pode ser que ele tenha feito alguns jogos pela Copa de Pela Portugal. Copa de Portugal. Pode ser. Foram 8 no Campeonato Português. Foi o que eu citei. E o resto. 7 Liga na, Europa, na, essas na, coisas. não, Copa de Portugal. Copa de Portugal. pode ser. Enfim. Mas eu não vejo esse detalhe aí do 7-1 como um impeditivo para que ele possa retornar ao Brasil. É que eu acho que o Júlio César, aí, pela idade que ele já tem, o Flamengo poderia tentar um goleiro mais jovem. Quem? Volto a falar, o Rafael, que era do Santos, o Alisson, que é um goleiro que tá no banco e o Tite já deu meio que o sinal amarelo para Se ele, falou o o negócio Flamengo seguinte, contratar pra jogar na minha o seleção Alisson, precisa ser titular. Se o Flamengo contratar o Alisson, tem gente que vai morar na Gávea. Mas entre Alisson hoje e Júlio César, vocês trariam quem? Alisson. o Alisson. Alisson. É mais jovem. Entre o Alisson e o Júlio César, claro que eu traria o Alisson, claro. Ó, na temporada passada, Tira a mão. ele fez 31 jogos, Tira o zóio, 24 pelo Campeonato Português, 7 pela Champions League. Nesse ano ele fez 8 pelo Campeonato Campeonato Português. Português, 1 na Champions League e 6 jogos na Copa de Portugal. Agora, o Flamengo tem uma parada difícil domingo, hein? O Flamengo pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Hein, Calil? Com a estreia de treinador no Atlético. A estreia se de Eduardo defron- Batista como treinador do Eles Atlético se Paranaense. defrontaram agora na Libertadores 2 vezes. Emocional, pô, sou do Rio de Janeiro, pô, nasci no Flamengo, pô, tem uma oportunidade. Sabe que chegar no Flamengo hoje ele não vai chegar num time mais ou menos, num momento ruim, chega com um timaço. Será que o cara não fala às vezes? Pô, uma vez eu vi uma entrevista do Júnior, nosso querido Júnior Capacete, um monstro, que hoje é comentarista. O Júnior tava parando na Itália e o filho dele um dia falou pra ele: pô, pai, queria tanto ver você jogar no Flamengo. O Júnior botou o Flamengo pra jogar na meia. Jogou uma E barbaridade. foi campeão brasileiro. E foi campeão. Você lembra disso aí? Lembro. Então a gente não sabe. Às vezes tem um filho, o 92. filho fala: pai, pô, vamos voltar ao Brasil, queria ver você jogar no Flamengo, nosso time. Por que não? Só para lembrar, o Júlio César tem contrato, tem mais uma temporada ainda de contrato com o Benfica. Benfica? É, ele não tá sendo liberado agora não, tá? Só para deixar claro isso. Se o Não Flamengo poderia por ser um um acaso... empréstimo de um ano? Pode, tudo é Aí possível. o Benfica entendeu? perderia os dois goleiros. É, isso que eu acho. Se o Ederson sair, eu acho que o Júlio César não sai. Mas como é que estava o Júlio César antes? O Júlio César tá no Benfica já há algum tempo. Ele tá, Duas temporadas ele ele jogou no titular. A primeira Tava no temporada, Benfica. sim. A primeira Jogou temporada, tudo? Ele, não sei se foram todos os jogos, a primeira mas sim, ele depois jogou ele perdeu, muito bem. Ele jogou muito bem. Mas contusão, essas coisas tem tido, tá normal? Não, ele perdeu a posição pro Ederson. Ederson, normal, um goleiro mais jovem e tudo mais, mas o Júlio César no primeiro ano de Vice-goleiro de Júlio César, ele disse na entrevista que ele gostaria, mesmo que depois de parar de jogar, continuar morando em Portugal, da Europa, porque os filhos dele estão ainda mas as adaptados. coisas mudam. Mas ele pode vir pra cá, Agora, jogar deixa eu dois pedir anos, pro e volta torcedor pra do Flamengo ir no nosso Twitter aí, vote aí. Você quer o Júlio César aí de volta ao Flamengo, o goleiro Júlio César? Põe aí a hashtag FSR Brasil, fala eu quero que volte, eu não quero que volte. Olha, eu acho que seria legal, você acha que não? Eu não contrataria. Não? Ele eu não. quando tava jogando no O Pascoal Benfica, não contrataria, manda não você contratar. contrataria. O torcedor, Só sim ou não? Benja. Não, é rapidinho. O torcedor, ele tem uma imagem do Júlio César, aquele Júlio César que jogou no Flamengo. Não é mais o Júlio César de antes que vai voltar agora. Você tem não que trazer. traria? Não traria. Então são 2 não. J. Calil, Não. 3 não. Flávio Gomes, contrataria, fácil. 1 sim. Fabinho, Acho que eu contrataria também. 2. Eu também contrataria, empatou. 3-3. Eu contrataria Então, por isso que a sim. opinião do nosso telespectador é importante agora. Então você volta aí no nosso Twitter, aí põe a hashtag FS Rádio Brasil e fala: eu quero o Júlio César, eu não quero o Júlio César. Tá certo? Eu acho que seria uma coisa muito interessante. Agora, o lado da vida pessoal, que eu não vi, mas você leu a entrevista dele, foi o que ele estava e tal. Mas, Pascoal,
Às vezes a gente adota algumas coisas para nossa vida. Cara, a vida é feita de oportunidades, a vida é feita de momentos. Às vezes o cara fala, pô, bate o lado democrático. Nessa temporada que acabou agora, realmente ele jogou muito pouco, mas ele jogou bem no Benfica. Você contrataria o Flamengo? Você acha Acho que seria uma boa? 37 anos de idade não é uma idade muito alta para goleiro. A gente já viu goleiros. Mas ele tem que estar em atividade. Não, Tá parado. Ele tá na reserva, não é que ele tá parado, ele tá na reserva. É assim, não joga. O Alisson Vou também levantar é aqui, reserva da Roma O Buffon tá com quantos anos? O Buffon é um monstro. Buffon é o maior goleiro É a da história. referência na posição, não dá pra colocá-lo na mesma Eu frase. acho que um goleiro como o Gente, o Júlio César impõe não é mais um Foi goleiro. escolhido o melhor do O mundo. Júlio César não é um goleiro qualquer, não, hein? Eu acho que ele impõe respeito. Assim Sim. que chega, Eu acho que seria uma ótima pro Flamengo. Ótima sério. contratação pro Flamengo Bota o seria cara em aquele forma. Rafael Cabral, A Portuguesa, que era do quando- Santos. Seria A o Portuguesa, Alisson que não tá quando trouxe jogando. o Dida, Isso sim. em 2012, o Dida estava parado, Então, mas parado mesmo. Você falou do Rafael Botaram o Cabral. Dida para treinar três semanas. botaram O o César jogou 8 partidas esse Na ano. última Mas o temporada. que o Flavinho falou, eu também concordo. Chama-se respeito. Na hora que chega lá, vai dar a escalação. E tem o Júlio César, bota que o já cara jogou em lá, que tem bagagem, Copa do Mundo. De novo, acho que o Dida É o Júlio um bom César, exemplo. é o Júlio César, O Dida bacana. estava parado, voltou para jogar da Portuguesa com 38, 39 anos. E depois de lá voltou Super bem, fez o Grêmio pro Inter, lembra? excepcional campeonato A brasileiro. última foi pro- entrevista pro- que eu li pro do Júlio Grêmio, depois César, foi pro Internacional. a última entrevista Benfica foi muito Foi, bem. foi Lá bem. ele tem uma vida mais tranquila, Benja, em Portugal, porque aqui ele, embora não tivesse tido culpa nenhuma, ele pode a qualquer momento ser lembrado pelo 7-1. Eu acho que Embora ele não ninguém no tivesse Brasil liga culpa pra isso. nenhuma, mas que os gols foi tudo na cara dele. Mas nas últimas- é um clima, talvez não ele não acho. tenha aqui a tranquilidade que ele tem lá Cara, em Portugal. eu vou te falar, eu tinha esquecido disso. Não, Eu tinha eu acho esquecido, que- juro. E tem as duas Copas, né? 2010 se também fosse ele falou assim, feio todos pro os jogador. jogadores- 2010 todos os ele jogadores- teve culpa, 2014 não. É que Ele tomou foi sete tudo na Se cara fosse dele, isso, nenhum jogador de 2017 poderia andar na rua, não é Pois assim, é. gente? Em 2017, o que aconteceu, o 7-1. Mas eles não estão jogando aqui no Brasil, né, Flavinho? O que eu quero dizer é que aqui no Brasil talvez eles Só o tivessem. Fred. Só o Fred, que ainda. ninguém lembra. A produção me passou que a última temporada ele fez 15 jogos, não 8. Pode ser que ele tenha feito alguns jogos pela Copa de Pela Portugal. Copa de Portugal. Pode ser, pode ser. Foram 8 no Campeonato Português. Isso, foi o que eu citei. E o resto. 7 Liga na, Europa, na, essas na, coisas. não. Copa de Portugal. Copa de Portugal. pode ser. Enfim. Mas eu não vejo esse detalhe aí do 7-1 como um impeditivo para que ele possa retornar ao Brasil. É que eu acho que o Júlio César, aí, pela idade que ele já tem, o Flamengo poderia tentar um goleiro mais jovem. Quem? Volto a falar, o Rafael, que era do Santos, o Alisson, que é um goleiro. Brasileira que começou no Flamengo está de malas prontas para a Gávea. Tudo vai depender do que vai acontecer com Olha lá, o jornal português A Bola tá dando aí. O Flamengo sonha com o Júlio Mas César. tudo vai depender do que vai acontecer com o goleiro lá, Everton. Como é que ele chama lá, o menino? Ederson. Ederson. Foi convocado agora. Isso. Tudo vai depender do que acontecer com esse menino. Porque esse menino botou o Júlio César no banco. E se ele sair do Benfica, e tem vários times na Europa E tudo leva a tentando crer que ele vai vai sair, aí o Júlio César Quantos anos pode ser tem o Júlio aproveitado. César, Fabinho? Júlio César tem quantos anos? Alguém tem a informação aí? 30. Produção, dá uma checada. Quantos anos tem o Júlio Também já César? posso fazer uma pergunta? Lógico. Há um tempo atrás, a última passagem do Rincon pelo Corinthians, que foi um fracasso, ele tentou jogar já bem no fim da carreira. Quando disseram que ele ia ser contratado, eu fiz uma pergunta que eu vou ter que repetir agora. Você disse que o Flamengo vai contratar o Júlio César. Não, tá dando a bola ao Pode jogador, ser. não fui eu. Sim, Tô então o reproduzindo a Flamengo informação. pode contratar o Júlio César. É para jogar? Ele tá com Ou é para ser 37 membro anos. da comissão técnica, auxiliar Ele tem técnico? 37 anos. Não, Flamengo. é pra Está em jogar. atividade, hein? É Ele pra não jogar. está em atividade. Ei, é para jogar? Não, se vai chegar tem que jogar, né, Não, meu eu amigo? tô falando, ele vai ser contratado como jogador. Pode falar.